E vamos também ouvir nesta manhã a pregação da palavra, algo que é de muita importância, que vai falar daquilo que o Senhor deixou para que pudéssemos conduzir bem a nossa vida. Então, vamos ouvir com o nosso irmão Ita a santa e gloriosa palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Vem curar as feridas. Estamos apresentando o programa Resgatando Vida. Os cumprimento mais uma vez, amada igreja do Senhor, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, aos amados ouvintes também da palavra do Senhor, com a manhã de bênção, que o Espírito Santo possa tocar em vosso coração. Agradecer o espaço qual nos concedido aqui, na Rádio Web Cabo São Roque. Que Jesus abençoe o proprietário desta rádio, o qual posso dizer que essa rádio é uma rádio comunitária, uma rádio que pertence ao povo macharanguapense, ao Rio Grande do Norte, e pelas fronteiras, o qual a internet tem rompido, ela alcança o mundo inteiro. Então, que Jesus vos abençoe, ao amado irmão Anderson Severo, que Deus tem tocado no coração dele, e assim ele tem aberto esta rádio, e aqui tem aberto esse espaço para a Assembleia de Deus de Macharanguape. Esta igreja pastoreada hoje pelo pastor Maurício. Então, vamos ler um pouco da palavra do Senhor, assim como está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5, versículo de número 9, vai dizer: examinais as Escrituras, pois cuidar tem nela a vida eterna. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, esta Bíblia, o qual muitas vezes está empoeirada em vossa estante, não faça da palavra do Senhor amuleto, porque esta palavra é o guia espiritual para te conduzir às celestiais mansões. Pegue ela neste momento e vamos refletir um pouco, aprender com Deus, aprender com o Divino Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Pois esta palavra, posso dizer que é a enciclopédia planetária, e ela é o caminho, assim como Jesus a si mesmo mencionou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe atalhos. O caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho, o qual escreveu Mateus, no capítulo de número 24, pois é um alerta para todos nós. Capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo, se inicia dizendo o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrares a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui sob pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Palavra esta maravilhosa,
o qual o Espírito Santo do Senhor trouxe ao coração de Mateus. E Mateus agora escreve este evangelho maravilhoso, o mapa, bússola, o qual nos levará para as celestiais mansões. Jesus, no evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e também no capítulo de número 25. Ele traz não tão somente uma lâmpada, não tão somente uma tocha, mas ele traz um alerta para os dias chamados hoje. Assim como está escrito no capítulo de número 24, ele vai dizer assim, respondendo assim aos seus discípulos em particular. Talvez hoje você esteja fazendo esta pergunta, e o Espírito Santo do Senhor te responde neste momento. Você pode estar perguntando quando será o fim do mundo. E o Senhor Jesus, através de sua mensagem, através da palavra da Bíblia Sagrada, ele nos advertiu, ele nos trouxe um alerta, e ele vai dizer que haveria sinais, e estes sinais estão aí às claras. A natureza denuncia o fim. Quantos sinais a natureza já tem enviado? Fome, pestes, terremotos. A sociedade em si também traz o seu alerta. O país, o planeta em crise. Mortes sobre mortes, com grandes pandemias acontecendo em todo o mundo. Então, isto é um alerta. É um alerta, assim como está escrito na palavra do Senhor. No capítulo de número 24, ainda ele vai dizer que seriam como os dias de Noé. Um alerta profundo para todos nós observarmos. Nos dias de Noé, assim como está escrito na palavra do Senhor, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eles não estavam nem aí com o cotidiano. Um alerta principal foi dado, assim como nos dias de Noé, no capítulo de número 6 do livro maravilhoso, o livro das nossas origens. Quer aprender algo mais do Senhor? Quer se aprofundar? Abra sua Bíblia Sagrada. Esta Bíblia que está empoeirada na sua estante. Traga a honra e dê a honra a quem merece. Porque se você diz que vai morar nos céus, é necessário que você conheça o dono do céu. Porque se você não conhecer o dono do céu, você não tem parte com ele. E o dono do céu, sou categórico em te dizer, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que no Calvário deu a vida por todos nós. A segunda chance para que podemos nós viver em abundância. Ter a vida eterna, não a morte eterna. A porta da graça. Esta porta da graça se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Observaste como Jesus morreu no Calvário? De braços abertos ele estava. Era a porta da graça se abrindo para todos nós.
devemos nós observar sim aquele ato. Um ato de amor, o amor puro, o amor ágape, um amor que não contém, jamais conterá erro, um amor divino. E este quem nos deu foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Andávamos disperso, como uma ovelha fora do aprisco, à mercê de qualquer inimigo. Sim, estávamos nós distante da glória do Senhor. Mas o Senhor Jesus, com seu amor, sua misericórdia nos atingiu. No capítulo de número 6 do livro de Gênesis, o Senhor vai dar um brado dizendo que vai destruir a terra, porque o homem havia se apartado da presença dele. Mas, irmão Cristiano, o que eu posso lembrar e te dizer, o livro do Gênesis vai, no capítulo 6 também vai dizer que a misericórdia estava no Senhor. E ele agora encontra um justo na terra. E este homem era Noé. Noé assim pregava a respeito do dilúvio. E ninguém acreditava que iria chover naquela época. Porque, como está escrito na palavra, toda a manhã, diante da madrugada também, subia um vapor de água da terra. E este vapor irrigava todas as plantações. Era impossível chover. Como eu estou pregando aqui nesse espaço, o qual foi nos facultado. É impossível, sim, para você que não conhece a Sagrada Escritura, que haverá um arrebatamento dos santos, aqueles lavados e remidos, aqueles que lavaram suas vestes com o sangue de Jesus. Me recordo, meus amados ouvintes, que em meados de 2004 sempre ministrei que todo sonho tem o seu significado. E de fato, naquele ano, eu tive um sonho de despertamento. Estava eu no centro da cidade de Maxaranguape. Quando observei, o mar estava revolto. Aquele sonho me trouxe um despertar terrível. O mar estava bravo, todos corriam, alarmados com o que estava acontecendo. Uns entravam na igreja católica correndo, mas gritava dizendo: Jesus Cristo veio e nós ficamos. Mas no mesmo instante o Senhor me retirava e colocava sobre a Assembleia de Deus desta cidade. E como que um olhar de raio-x, eu observava dentro daquele templo. Mas assim como na igreja católica muitos ficaram, muitos crentes que pareciam ser crentes também estavam lá. Ficaram para trás. Pois de fato nenhuma denominação, nem uma autoridade na terra pode salvar o homem, mas unicamente Jesus Cristo, nosso Senhor. É hora de você parar e refletir nesta mensagem, porque o despertar chega através de muitos atalaias. A trombeta do Senhor está tocando aos teus ouvidos nos dias chamados hoje. E um sinal maior posso trazer-lhes aos teus ouvidos. A Bíblia Sagrada diz: e quando o Evangelho do Senhor for pregado em todo o mundo, então será o fim. O alerta é este: ficais atento, não ficais dormindo, mas alerta, Jesus Cristo está voltando.